Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eu vou ler na minha versão, e se a sua versão for diferente da minha, você gostaria que mais duas pessoas lessem também. Se a sua versão é diferente da minha, você vai ficar em pé e vai ler bem alto para nós. Amém? Pode ser uma pessoa dessa ala de cá e uma pessoa dessa outra ala. Uma da direita e uma da esquerda. Bom? Então vamos ler? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Pode ler. Um da direita e outro da esquerda. Sua versão é diferente da minha ou não é? Igual. Igual? Então está ótimo. Eu li em outras Bíblias que a versão é diferente dessa. Então pensei, de repente, os irmãos possam ser também diferentes. Então vamos ler para esclarecermos. Então vou ler novamente. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Feche os seus olhos, vamos orar. Esse mundo aí já isso que põe a eternidade. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, nesse instante, Deus, nós oramos diante da Tua palavra e pedimos graça, pedimos luz, pedimos a ação poderosa do Teu Espírito, ó Deus, liberando a Tua palavra em nossos corações. Não queremos falar pelo nosso intelecto, queremos falar pelo nosso Espírito, e queremos a ação do Teu Espírito, ó Deus, trazendo graça, sabedoria, Deus nos capacitando e abrindo o nosso entendimento, de nós todos, para que possamos absorver e ganhar a Tua palavra, de tal modo que assusta um efeito poderoso e transformador nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Toda essa noite queremos falar sobre algo interessante. Nós queremos falar hoje sobre Deus pôs a eternidade no coração do homem. Fala para o Senhor, Deus pôs a eternidade no seu coração. Amém? Esse versículo diz exatamente isso. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Daí o porquê que há um inconformismo da nossa parte, e até mesmo uma frustração, quando você olha para o futuro, ou olha no espelho, e vê que está envelhecendo, né? E você logo em seguida sabe que o envelhecimento leva à morte. Então a maior tristeza nossa não é nos envelhecermos. A maior tristeza nossa é sabermos que vamos morrer. Sim ou não? Que eu poderia ficar muito bem velhinho, com 100 anos, pregando, cabelos brancos, barbas brancas, né? Mas firme, pregando a palavra, tudo bem. Mas à medida que eu me vejo no espelho, e eu percebo que os dias estão passando, e que cada dia é um dia a menos, e que cada dia se aproxima da minha morte, aí isso traz então um sentimento de derrota, de frustração, de decepção. Por isso, muitos idosos que não sabem lidar com essa situação, eles ficam o quê? Deprimidos, né? Eles ficam deprimidos. Eu me lembro do meu sogro, ele tinha o Senhor, mas mesmo tendo o Senhor, quando ele falava daquele dia, ele chorava, ele se emocionava.
Ele dizia assim: olha, eu sei que um dia eu vou estar só, mas o Senhor estará comigo. Quando ele dizia eu vou estar só, mas o Senhor estará comigo, ele quis dizer: olha, eu vou estar sozinho lá no cemitério. Meu corpo vai estar ali debaixo da terra, e eu estarei só, sem a companhia de vocês, sem o relacionamento de vocês, sem o amor de vocês, sem o carinho de vocês, mas o Senhor estará comigo. E ele então se emocionava com isso, porque Deus colocou, como diz o versículo de Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem, e o homem então não consegue ganhar a realidade de que ele é mortal, ou de que ele tenha se tornado mortal. O homem foi criado, de acordo com Gênesis capítulo 2, não precisa abrir, verso 7, o homem foi criado de maneira muito especial. Deus então criou todas as coisas no Éden, criou todas as coisas do céu, da terra, criou o Éden, e então Deus criou o homem. A imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança, ele criou o homem. A Bíblia diz que ele pegou, manuseou a argila, o barro, e fez um boneco. Mas aquele boneco não tinha vida. Aquele boneco, nas mãos de Deus, havia se tornado uma escultura extraordinária, muito perfeita, com estatura excepcional, mas aquele boneco não tinha vida. E então Deus soprou naquele boneco, e a Bíblia diz que Deus soprou fôlego de vida, e aquele boneco de barro, ou aquela estátua de barro, se tornou algo vivente. Então o homem, naquele momento, o homem se tornou algo vivente, porque ele ganhou o sopro de Deus, ele ganhou o hálito de Deus, e o hálito de Deus é a vida. O hálito de Deus é a vida, e a vida eterna, porque Deus é eterno, o seu ser é eterno, e ele soprou parte de si mesmo para dentro do homem, criando assim o espírito humano. E o homem é eterno, recebeu o espírito de eternidade, mas por consequência do pecado, o corpo humano se tornou mortal. O espírito não é mortal, o espírito é eterno, o espírito é imortal, mas a carne humana foi contaminada pelo pecado. Satanás injetou o veneno chamado pecado no homem, e esse pecado passou a degenerar a vida humana. E não apenas a trazer uma degeneração no seu corpo, mas esse veneno ele trouxe amplas consequências para a vida do homem, não só para o seu ser, como pessoa, como corpo humano, mas para todo o seu viver, todas as suas atitudes, todas as suas ações, todos os seus conceitos morais foram atingidos por esse veneno chamado pecado, e então ele denegriu o homem em todos os aspectos, no aspecto físico e moral. E assim, pelo fato do homem se tornar um ser imoral, injusto, pecador, mau, então Deus não poderia ter comunhão com o homem, não poderia ter relacionamento com o homem agora pecador, com o homem mau, com o homem perverso, com o homem que deseja mal ao seu inimigo, ou ao seu amigo às vezes, que inveja o seu amigo, que muitas vezes destrói as relações familiares, os relacionamentos familiares. Então Deus, sendo santo, a Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. Então Deus santo e perfeito jamais poderia ter
homem deformado em todos os aspectos, físico e moral. Então Deus se afastou do homem. As relações do homem com Deus foram cortadas por conta do pecado. Deus então inicia um projeto para salvar o homem, para resgatar o homem, para de alguma forma curar o homem, anular o pecado, anular esse veneno que está lá no homem. Há um veneno que está em nós chamado pecado. Então o Senhor precisaria ter um antídoto para neutralizar o pecado, esse veneno chamado pecado que está em nós. Mas a lei de Deus, em Deuteronômio, diz que o pecador só poderá ser justificado com sangue, e o sangue de um homem inocente, de um homem sem pecado, de um homem semelhante a Deus, em perfeição. Mas esse homem não havia sobre a terra. Tal homem não existia. Romanos 3 diz que todos são pecadores. Todos. Ninguém escapa. Todos são pecadores. Então o Senhor só tinha um meio de resgatar o homem, ou de neutralizar o veneno chamado pecado que estava na carne e atingiu também o espírito do homem. Então ele enviou seu filho na forma de homem, não com um espírito humano tendente ao pecado e ao mal, mas ele enviou seu filho com o espírito divino, com o espírito da Trindade. Ele enviou seu filho com toda a deidade. O que é a deidade? São os atributos incomunicáveis de Deus. Ele não comunica esse poder, esses atributos com nenhuma de suas criaturas, que é onipotência, onipresença, onisciência, eternidade. Ele não comunica isso com ninguém. Onipotência, onipresença, onisciência. E então ele tomou a forma humana, venceu todas as tentações que qualquer homem é tentado. O diabo tentou de todas as formas. Durante os seus 30 anos, ou 33 anos e meio na terra, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele em nada pecou, ele em nada falhou. E por isso ele se tornou um sacrifício aceitável para Deus, porque ele era perfeito e perfeitamente perfeito. Amém? Ele era a obra-prima de Deus, o Filho de Deus, capaz de nos salvar e capaz de derramar o sangue santo, que era o antídoto que nós precisávamos para que o pecado fosse neutralizado na nossa vida, e assim recebêssemos a vida de Deus, a vida eterna, não só no nosso espírito, mas também na nossa alma e no nosso corpo, porque o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Então o Senhor restabelece, mediante o sacrifício derramado, o sangue lá na cruz, o Senhor restabelece a nossa comunhão com Deus. Eu estava vendo hoje a palavra hebraica sacrificar. Quando foi traduzido para o português, eles colocaram sacrificar, mas porque não existe uma palavra em português que pudesse exprimir verdadeiramente o que Jesus fez na cruz. E um judeu, rabino, explicando isso, ele disse que a palavra sacrificar nada mais é do que nos reconciliar com Deus. Amém? Nos reconciliar com Deus. Quando no Antigo Testamento alguém levava um cordeiro para o templo para ser sacrificado ali, aquele cordeiro representava o Senhor Jesus, que haveria de ser morto e o seu sangue derramado em favor do homem. E no Antigo Testamento era um símbolo
símbolo de Cristo, era um tipo de Cristo, e à medida que aquele cordeiro ele era sacrificado ali no templo, seu sangue aspergido sobre o altar, então aquela pessoa era perdoada, aquela pessoa era salva, mediante o sacrifício simbólico daquele cordeiro que representava Cristo, que brevemente viria, e ele seria o cordeiro que seria imolado de uma vez para sempre. Depois, a vinda do Senhor, não mais seria necessário o sacrifício de cordeiros, o sangue de touros e de bodes, porque o único e perfeito sacrifício seria realizado por ele ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, e esse sangue estaria no tabernáculo celestial como um testemunho eterno da nossa redenção. Então, quando nós cometemos alguma falha, cometemos algum pecado, nós devemos olhar para o Senhor, devemos nos arrepender e clamar para que o Senhor venha aspergir o seu sangue sobre nós e nos purificar. Há um sangue lá no tabernáculo celestial, aspergido por mim e por você, para nos justificar diante de Deus. E esse sangue aspergido ali, ele perdoa os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Então, quando você vem para a reunião, você não pode se sentir acusado de pecado, não pode deixar que o diabo continue acusando você de algum pecado. Quando você entra na reunião, começa a adorar o Senhor e começa a louvar o Senhor, o seu coração, o seu espírito tem que estar prevalecente, cheio de vigor, cheio de força, cheio de fé, para entrar diante de Deus e adorar e louvar o Senhor por tudo que Ele fez, porque os seus pecados já estão justificados nele. E se o diabo te acusa, basta apenas você dizer: Senhor, me perdoe, Senhor, me limpe com o teu precioso sangue, e imediatamente esse sangue é aspergido sobre você, e você é lavado, você é purificado, você é perdoado, e esse sangue, ele promove um lavar e um purificar constante na nossa vida. Então, nós que somos pecadores, nós somos pecadores redimidos, muito embora estejamos vivendo no mundo, ainda tocamos na poeira do mundo. A poeira é o pecado. Quando você sai pelas ruas, você empoeira os seus pés, e quando você vai se deitar, você lava os seus pés, porque você não vai trazer poeira para a sua cama. É assim ou não? Você não vai trazer poeira para o seu leito, aí você vai se lavar, você vai lavar os seus pés, porque você caminhou pelas ruas, pela poeira, e você não vai levar sujeira para o seu leito, tá certo? Quando você vem para a casa do Senhor, você vem com os pés, às vezes sujos de poeira, às vezes você vem empoeirado, não só os pés, mas na cabeça e tudo mais, aí então você se coloca debaixo do sangue: Senhor, me purifica, Senhor, me limpa, Senhor, me lava. Enquanto você estiver na terra, você continuará sendo um pecador, só que um pecador redimido, um pecador lavado, purificado pelo sangue de Jesus, um pecador que todas as vezes que você chega diante do Senhor e se arrepende dos seus pecados, Ele te lava, Ele te limpa, Ele te purifica, Ele reata a sua relação com Deus, o seu relacionamento com Deus, Ele reata a sua intimidade com Deus. Nós nunca, enquanto estivermos vivendo aqui, deixaremos de ser pecadores. Sabe quando você vai deixar de pecar? Quando a sua carne morrer. Quando a sua carne morrer, você foi completamente desligado do pecado. O salário do pecado é a morte, e o nosso corpo, ele está condenado à morte. O nosso corpo vai morrer. Mas o Senhor vai ressuscitar o nosso corpo, um corpo sem pecado, porque a morte já eliminou o pecado que havia no nosso corpo. O veneno do pecado foi eliminado pelo sangue do Senhor, e a nossa carne corrompida, mortal, que está repousando lá no túmulo, ou como
dizem os apóstolos, dormindo em Cristo, a nossa carne vai ressuscitar, vai ressurgir entre os mortos, e nós seremos semelhantes ao Senhor. Corpo, alma e espírito. Seremos semelhantes ao Senhor. Seremos semelhantes aos anjos. Teremos corpos espirituais semelhantes aos anjos. Só que com um detalhe: os anjos não têm o sinal do sangue sobre suas vidas, e nós temos o sinal do sangue sobre nós. Nós somos resgatados pelo Senhor Jesus. Os anjos não vão reinar com Ele, porque Ele escolheu homens para reinar com Ele. Nós sim, eleitos dEle, salvos mediante a fé, lavados e purificados pelo Seu sangue, justificados em Cristo Jesus, nós reinaremos com Ele, na terra e no céu, no novo céu e na nova terra. Amém? Na terra hoje, e no novo céu e na nova terra. Então o Senhor, Ele nos proporcionou tudo isso. Qual destino terá o espírito do homem na eternidade? Qual destino terá o espírito do homem na eternidade? Todos têm um espírito eterno. Muitos vão desencarnar, muitos vão deixar o corpo. Uns têm o Senhor, outros não têm o Senhor. Mas todos vão deixar o corpo. Qual destino terá o espírito do homem na eternidade? Eu coloquei aqui: isso vai depender de sua escolha hoje. Qual será o destino do seu espírito na eternidade? Vai depender da sua escolha hoje. O seu Afonso, lá do cartório, com certeza teve oportunidade durante a sua vida. Muitos pregaram para ele. Ele teve a oportunidade enquanto esteve vivo. Então hoje depende de você. Por isso a palavra diz: se hoje, não é amanhã, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque o hoje nos pertence. Você está vivo hoje, mas amanhã você não sabe. No domingo passado, meu cunhado teve no velório do primo da minha esposa. O primo da minha esposa lá em Palmeiras. Aí ele conversando com outro primo, esse outro primo disse: olha, eu vou a Goiânia, eu gostaria que você me ajudasse a comprar uma caminhonete. Eu quero comprar uma caminhonete semi-nova. E como eu não conheço bem Goiânia, não tenho experiência com caminhonete, eu gostaria que você fosse comigo. Tudo bem? Durante a semana você me liga e a gente se encontra lá e a gente compra a caminhonete. 3 dias depois, ele morreu. Hoje meu cunhado chegou lá e procurou saber o paradeiro dele, porque não havia procurado durante a semana. Não havia procurado. E o pessoal disse: morreu, você não sabia? Já tem 3 dias. 3 dias depois do primo dele, ele faleceu. Levantou cedo, comprou pão, fez café, tomou, em seguida deu um infarto fulminante. Foi embora. Então, meu irmão, eu estou dando esse exemplo para mostrar que assim é a nossa vida. Não pense que você vai viver eternamente. Você não sabe o dia e a hora que Deus determinou para você, para te ceifar. Você não sabe, nem de nós sabe. Por isso, a palavra diz: se hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração.
abrir o nosso coração. Vamos dizer a Ele: Senhor, entra. Senhor, me perdoa. Senhor, me limpa. Senhor, me lava. Senhor, me purifica. Senhor, me leva para o teu reino. Isso vai depender, nosso lugar na eternidade vai depender da nossa escolha hoje. E a nossa escolha pode ser a vida eterna com Deus ou o horror eterno sem Deus. A Bíblia chama de a separação de Deus, chama de o horror eterno. É tão terrível que a Bíblia trata como o horror eterno. Abra sua Bíblia, por favor, Daniel capítulo 12, verso 2. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Encontraram? Daniel 12, 2. Vou ler. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Vamos ler juntos? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Então a Bíblia, ela fala em Apocalipse e em outros epístolas, como Tessalonicenses, que haverá duas ressurreições. Haverá uma primeira ressurreição, que é chamada a ressurreição dos santos. É a primeira ressurreição. Quando o Senhor voltar, então Ele vai estabelecer o seu reino de 1000 anos na terra. Todos que morreram em Cristo ressuscitarão antes dos 1000 anos em que o Senhor reinará sobre a terra. Essa é a chamada primeira ressurreição. A segunda ressurreição será 1000 anos depois. Então todos os santos, todos os que morreram em Cristo, tendo confessado Jesus como seu Senhor e Salvador, ressuscitarão da primeira ressurreição. E Cristo então vai reinar na terra durante 1000 anos, sobre todas as nações da terra. E Ele vai impor o seu reino de paz, de harmonia e de justiça sobre a terra. É o único reino perfeito sobre a terra. Por isso que cristão não deve se envolver com política. Nunca vai consertar esse discurso que colocar pastor lá vai mudar, não vai mudar. Mentira. Engano do diabo. Colocar o irmão fulano de tal lá vai mudar e a igreja tem que apoiar e a igreja tem que abraçar. Mentira do diabo. Não vai acontecer. Tanto é que a Bíblia diz que o único reino perfeito e justo que haverá sobre a terra é o reino de Cristo, que terá a duração de 1000 anos. Amém? Então o Senhor vai mostrar para todas as nações que só Ele pode implantar o reino de paz e de justiça sobre os homens. E logo após esse reino, na consumação de todas as coisas, logo após esse reino de 1000 anos, a Bíblia diz lá em Pedro que o Senhor destruirá a terra com fogo. E a Bíblia diz que os elementos ardentes se desfarão, e todas as obras que há na terra serão queimadas. E o apóstolo João, no capítulo 21 de Apocalipse, ele diz assim: e vi descer do céu novo céu e nova terra. E vi descer do céu a nova Jerusalém, para habitar no novo céu e na nova terra. Então, logo após o Senhor, nesse período entre o fim do milênio e a
aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas, todos eles ressuscitarão. Quer dizer, eles não terão apenas só o Espírito. O Espírito está lá em determinado lugar, certo? O corpo está no túmulo. Mas a Bíblia diz que os ímpios também ressuscitarão. Mas eles ressuscitarão para a vergonha eterna. Eles ressuscitarão para horror eterno. Horror quer dizer para sofrimento eterno. Eles ressuscitarão para sofrerem eternamente. Só que o sofrimento será grandemente intensificado. Não sei se essas duas palavras expressam alguma coisa, mas será grandemente intensificado. Esse ímpio que vai ressuscitar, ele vai ter um corpo que vai sentir dores, mas um corpo que não vai acabar mais nunca. Ele vai sentir dores, mas não vai ser consumido pelo fogo. E a Bíblia diz que o Senhor vai criar um lago de fogo, que é pior do que o inferno muitíssimas vezes. E o Senhor vai então lançar todos esses homens no lago de fogo. E agora esses homens que vão ser lançados no lago de fogo não são apenas o espírito dos homens que não creram em Jesus. Corpo, alma e espírito ressuscitados, lançados no lago de fogo. E a Bíblia diz que esse lago de fogo arderá intensamente. E esse homem que estará lançado no lago de fogo, por um lado ele vai sofrer um tormento, o fogo vai queimar o seu corpo, e ele vai ranger. A Bíblia diz que vai ranger como alguém que está sendo queimado no fogo e enxofre, vai ranger os dentes. Só que o sofrimento de um ser humano hoje que é queimado pelo fogo, esse sofrimento, ele vai sendo até o momento em que a pessoa é consumida pelo fogo, então acabou o sofrimento. Mas lá não. Lá o fogo será intenso no corpo dessa pessoa, e o ranger de dentes, e o sofrimento, e o choro, e o pranto será grande, mas o fogo não vai consumir o corpo dele. O fogo não vai destruir o corpo dele, porque agora ele é eterno, ele ressuscitou. Esse é o tormento que o ímpio vai sofrer lá no lago de fogo. E para completar a intensidade desse sofrimento, ele vai lá no lago de fogo, vai ter uma janela, onde ele vai ver os redimidos do Senhor, desfrutando eternamente das delícias da presença de Deus. Ali eles estarão contemplando os salvos, desfrutando do reino eterno de Deus, e eles ali sofrendo ardentemente naquele fogo consumidor, um sofrimento indescritível, sem nenhuma possibilidade de salvação. Eternamente. Sofrimento eterno. Meus irmãos, a palavra diz assim: olha, quando nós formos advertidos pela palavra de Deus, não devemos endurecer o nosso coração, porque quando Deus fala de coisas espirituais, Deus fala de coisas eternas, Deus quer o nosso bem, e quando Ele fala é porque Ele quer te ganhar para Ele, é porque Ele quer te dar o melhor. Ele diz: olha, eu tenho pensamentos acerca de vós, não pensamentos de mal, mas pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Amém? Então os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de prosperidade, são pensamentos de desfrute, de alegria, de satisfação, de glória. Ele quer que nós estejamos na presença dEle, desfrutando a eternidade com Ele. Mas isso depende da nossa escolha, não depende dEle. Ele fez tudo que seria necessário fazer para te salvar, para te alcançar.
Em contrapartida, Ele espera que você faça algo, que é simplesmente crer nele, aceitar o seu sacrifício, crer no Evangelho, viver a vida com Deus. E então você terá a eternidade para desfrutar em Cristo Jesus. Amém? Daí a importância da pregação do Evangelho. Meu irmão, nós hoje ficamos mais inteirados acerca de tais fatos. A Bíblia diz claramente: uns ressuscitarão para a glória eterna, outros ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. E agora, como sabedores de tais verdades, nós não podemos esconder essa verdade. Primeiramente, precisamos mantê-la no nosso coração, nos voltarmos totalmente para Deus, nos entregarmos totalmente a Ele, porque a nossa vida é frágil, a nossa vida é passageira. A Bíblia, ela exemplifica a nossa vida dizendo, Pedro, ele diz que a duração da nossa vida é como a flor, que pela manhã o trabalhador sai de casa e ele está bonita e adornando o campo, e quando ele volta do seu trabalho, ela já murchou e se secou e morreu. Assim é a duração da nossa vida. E o apóstolo Tiago, no seu livro, ele diz que a nossa vida é como um vapor. Já viu uma panela soltando vapor? Aquele vapor sobe e ele desaparece no ar instantaneamente. Assim é a duração da nossa vida. Nós só vamos ter consciência disso quando a nossa vida passar. Quando o seu espírito sair do seu corpo, você vai dizer: poxa, como a minha vida foi rápida, como os meus dias passaram ligeiramente. Mas nós precisamos ser sábios, nós precisamos ter o Espírito de Deus em nós, nos revelando a palavra de Deus, para que a palavra seja como uma lâmpada, iluminando o nosso caminho, iluminando o nosso espírito, de tal forma que correspondamos às expectativas que Deus tem em relação a nós. Amém? Então daí a importância da pregação do Evangelho. Então, a partir do momento que nós sabemos de tais coisas, que é tão grave a nossa condição humana, e que há a solução para nós, que há a salvação para nós, que há a esperança para nós, se nós cremos no Evangelho, se nós ganharmos a palavra do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, que subiu aos céus e está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o Evangelho. Ele morreu em meu lugar, Ele morreu em seu lugar. E se nós sangue, então estamos salvos por Ele. Esse é o Evangelho. Não é complicado, é simples. Então, a partir do momento que nós sabemos de tais fatos, não podemos ficar calados. O apóstolo Paulo, não precisa abrir, nosso tempo já está acabando. Romanos capítulo 1, verso 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, sabe o que ele está dizendo? Porque morrer numa cruz era uma vergonha. Só os ladrões, só os malfeitores, só os traidores do império morriam numa cruz. E agora Paulo estava pregando que aquele que morreu na cruz nos salva. Esse é o Evangelho de Deus. Então aquilo era uma vergonha. Era uma vergonha para quem pregava, e era uma vergonha para quem cria nisso. E ele diz: olha, eu
Hoje as pessoas não entendem bem essa realidade. Nos dias que Paulo pregava o Evangelho, quando ele pregava que o Senhor havia morrido numa cruz, aquilo era um escândalo. Era difícil alcançar as pessoas. Por isso ele disse tais coisas. Mas hoje nós não temos essa realidade. Hoje é mais fácil crer. Hoje é mais fácil absorver. Hoje é mais fácil entender. Nós não podemos ficar aqui. Hoje você prega e as pessoas choram. Antes, Paulo e os demais pregavam e eles eram apedrejados, eles eram escarnecidos, eles eram rejeitados. Mas hoje nós pregamos e as pessoas ouvem porque elas estão com sede de Deus, porque o mundo está dominado pelo mal de tal forma que as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão desesperadas, as pessoas não estão encontrando saídas para o seu viver, elas estão com síndrome do pânico, elas não conseguem viver, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem ter lazer, porque em todo lugar há violência, há assaltos, há morte, há terrorismo, há tudo que não presta. E elas estão desesperadas, esperando que algum de nós lhes dirija uma palavra de boas novas, dizendo a elas: tem solução, o nosso Deus vai reinar sobre a terra, Ele vai trazer um reino de paz, Ele vai trazer um reino de justiça, o nosso Senhor vai julgar todos os ímpios e maus da terra, e Ele vai destruir essa terra com fogo, e Ele vai estabelecer um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá pranto, onde não haverá dor, onde não haverá enfermidades, onde haverá só desfrute eternamente, prazer e desfrute eterno. Então, quando as pessoas ouvirem que há solução, que Deus vai fazer algo por nós, que o Evangelho é isso, que o Evangelho não prega uma pátria terrena, que o Evangelho prega uma pátria celestial, uma pátria real, uma pátria eterna, cheia de prazer e de alegria para aqueles que buscam. Amém? Paulo diz assim, não precisa abrir. 1 Coríntios 9, 16 diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Olha, ele diz: eu não me glorio por pregar o Evangelho, eu não me glorio por ter sido escolhido como um apóstolo, por ser um dos principais apóstolos da igreja. O apóstolo Paulo escreveu 60% do Novo Testamento, 60% do Novo Testamento, e todas as doutrinas básicas da igreja. Ou a igreja está alicerçada, melhor dizendo, a igreja está alicerçada nas principais doutrinas que o Espírito Santo revelou a Paulo. Ele é considerado um dos maiores apóstolos, um dos maiores homens que Deus levantou para fundamentar a fé cristã. E ele diz: olha, eu nem por isso me glorio, eu não me glorio por nada, porque foi-me imposto o encargo de pregar o Evangelho. O Senhor, Ele não me deu opção, eu não tenho opção se não pregar o Evangelho, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E a nós também foi imposta essa condição. Não temos opção de querer eu ou não querer. Todos nós devemos e temos a obrigação de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam saber essas verdades que nós aprendemos hoje, que é o Evangelho do Senhor. As pessoas precisam ouvir, e elas só vão ouvir se nós pregarmos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos, não precisa abrir, Romanos 10, de 13 a 14, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu irmão, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
salvo. Mas aqui Paulo, nesse texto, ele dá alguns pré-requisitos para se invocar o nome do Senhor. Não precisamos esperar que as pessoas invoquem o nome do Senhor sem que elas tenham sido advertidas, sem que elas tenham ouvido o Evangelho. Elas jamais invocarão o nome do Senhor. E nesse texto aqui o apóstolo Paulo diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como eles irão invocar aqueles em quem eles não creram? E ele continua dizendo: como crerão naquele de quem não ouviram? Como os ímpios vão crer se eles não ouviram esse Evangelho, se eles não ouviram essa palavra que estamos tendo o privilégio de ouvir hoje? Como invocarão? Como serão salvos se não há quem pregue? Aí então é passada para nós uma responsabilidade: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. E ele continua dizendo: e como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Tem gente que fica esperando 20, 30 anos para ele crescer na vida da igreja, ser obreiro, passar por um treinamento, passar por um curso teológico, passar por um seminário de missões, para depois, 30 anos depois, então, ele ser enviado para um determinado lugar. Aí ele é enviado para o país islâmico. Uma semana que ele está lá, os caras fuzilam ele. Adiantou esperar? Adiantou se preparar? Adiantou passar por treinamentos, por seminários, etc. Esperar 30 anos para ser enviado como missionário? E chega lá e foi fuzilado? Adiantou alguma coisa? Ganhou alguma alma para o Senhor? Não resultou em nada. Meu irmão, a partir do momento que nós temos essa mensagem no nosso coração, nós temos que espalhar. Mas o Senhor não quer que você saia como doido por aí, espalhando, né? Não, agora eu não vou trabalhar mais, essa mensagem, ela impactou o meu coração, essa mensagem é tremenda, é o Evangelho, agora eu vou largar tudo, vou largar minha casa, os meus filhos, vou largar o meu trabalho, e eu vou sair como um andarilho, vou pôr a trouxa nas costas, e vou sair como andarilho pregando o Evangelho. Você também não vai sair daqui de nada. Você não vai alcançar ninguém também. As pessoas vão dizer: você é um louco. Então o Senhor quer que nós alcancemos as pessoas no nosso relacionamento diário. Às vezes você está se relacionando com determinada pessoa, um amigo, alguém. Deus colocou aquela pessoa para caminhar com você, para trabalhar com você, para caminhar ali lado a lado com você, e às vezes você sente até um pouco intimidade, e às vezes não fala nada de Jesus com a pessoa, mas o seu viver vai falar. As suas obras de justiça vão falar com você. Né? Ele está andando com você, aí você dá R$50 para pagar lá a conta do lanche. Tomaram um lanche juntos, aí você deu R$50, aí a moça do caixa se embaralhou, pensou que você deu R$100, ela te devolve 50, mais do dobro dos outros 50. Aí você devolve o dinheiro e fala: filha, eu te dei só R$50, e devolve o troco só de 50. Aí o outro pode até falar para você: você é bobo, hein? Eu teria. Vale tudo. Pois é, mas a palavra de Deus diz: você não seja justo. Você tirar aqui, será tirar de você lá na frente. A justiça de Deus vai fazer você ser abençoado. A justiça de Deus vai fazer você prosperar. E quando ele enfrentar uma situação dessa, ele vai devolver o dinheiro. Porque aquela palavra falou com ele. Porque aquela atitude sua mudou os pensamentos do coração dele. E assim, aos pouquinhos, ele foi ganhando a justiça de Deus. Até então, se converteu ao Senhor Jesus. Então, a partir do momento que as pessoas verem a justiça de Deus na sua vida, elas vão tomar você e as suas atitudes, o seu falar, o seu agir, o seu pensar, a maneira de você se comportar. As pessoas vão tomar aquilo como base
que elas sejam alcançadas pelo Senhor. Então, o nosso viver precisa ser um viver de justiça, um viver praticando obras de justiça. E quando você vive a palavra de Deus, quando você pratica verdadeiramente obras de justiça, você tem autoridade para falar. Você vai naturalmente agir. Você não vai fazer nada absurdo, nada extraordinário. Simplesmente você vai ser honesto. Simplesmente você não vai mentir. Você vai falar a verdade. Eu fui gerente de uma empresa há 11 anos. De vez em quando o patrão falava assim: se alguém ligar, eu não escuto. Aí eu não ia atender esse telefone, lógico. Aí eu falava para os funcionários lá: vocês viram o que o patrão falou? Se alguém ligar, ele disse que não está. Eu falava assim para eles. E eu não atendia. Quem quisesse que atendesse lá e fosse cúmplice dessa mentira. Então, às vezes nós precisamos o quê? De atitudes. Nós não podemos ser enganosos, mentirosos, trapaceiros, enganadores, mal pagadores. Nós não podemos ser pessoas que denigram o Evangelho, porque é aquele detalhe: a partir do momento que você tem essa palavra no seu coração, a partir do momento que você fala que é um cristão, que você é um homem temente a Deus, as pessoas vão cobrar de você, não pela sua pessoa em si, mas elas vão cobrar de você porque você se diz um cristão. Então você vai ser alvo, você vai ser observado porque você é um cristão. Então eu não posso errar por causa do Evangelho. Você não pode errar por causa do Evangelho. Você não pode mentir, porque senão você vai escandalizar o Evangelho. Você vai pedir para que pessoas sejam salvas. Você não pode enganar as pessoas, porque senão as pessoas vão ter aversão pelo Evangelho. Porque elas vão dizer: aquele diz que teme a Deus, que tem o Evangelho nas mãos, e é desonesto, e é trapaceiro, e é mentiroso, e é enganador. Então eu vou dificultar a salvação dessas pessoas pelo meu comportamento. Então, por causa do Evangelho, eu vou ser então essa pessoa idônea, madura. Vou praticar atos de justiça. E se porventura praticar algum ato de injustiça, imediatamente eu vou me dirigir àquela pessoa, vou pedir perdão e vou restituir o dano que causei àquela pessoa. Amém? Nós vamos ver, nós temos que amadurecer. Vou contar uma experiência minha e do Léo. Nós estávamos lá em Aravaína. E a nossa loja lá era em frente a uma avenida muito movimentada na cidade. E o nosso carro bateu no outro carro. Na hora de sair do estacionamento, encostou no outro carro e arranhou o para-choque do outro carro. Aí eu falei: Léo, para, encosta aí. Vamos procurar quem é o dono desse carro aqui. Vamos falar para ele, mandar consertar, que nós vamos pagar. Não, mas o cara nem está aqui, não viu? Tal. Léo, mas nós vamos fazer assim, porque isso que é direito. Isso aí ficou marcado na vida dele. Se algum dia ele quiser praticar tal ato, ele vai sofrer as consequências, porque ele recebeu o exemplo, ele recebeu a palavra. O Senhor usou essa situação para mostrar para ele que mesmo quando a pessoa não está vendo, se eu lhe causei dano, eu devo procurá-la e restituir o dano causado. Aí a pessoa vai se surpreender: mas ninguém fez isso. O pessoal bate nos carros aí, vão embora, e se chegar lá o carro está batido, ninguém está nem aí. Aí a pessoa vai querer: você é de onde? Você mora onde? Eu sou fulano de tal, frequento a igreja fulano de tal, sempre tem lá visitar a gente. Aí o Espírito Santo vai agir no coração dele e de repente pensa: essa igreja transforma a vida, essa igreja muda pessoas. Vou fazer uma visita para essa igreja. Então, meus irmãos, eu estou mostrando para vocês que nos mínimos detalhes nós podemos ser evangelistas em potencial, ganhar as vidas
Há uma urgência para salvar nossos amigos, vizinhos, parentes e tirá-los do horror e da vergonha